Kratos. Esse é um dos personagens mais icônicos dos videogames. Não só pela força descomunal, mas também pela forma estoica com que fala. Parece que cada palavra dele carrega peso, impacto, poder. Então vamos lá, em primeiro lugar, quem é Kratos? Kratos, esse personagem dos jogos, ele era um guerreiro. Eis que ele tava lá batalhando e ele foi morrer. Ele ia morrer, o cara ia matar ele. E aí ele deu a sua vida a Ares, o deus da guerra. Ele falou assim, Ares, se você me salvar, eu vou dedicar minha vida a você. Ares foi lá, salvou ele, deu poderes, basicamente de semideus, pro Kratos. E o Kratos ficou lá tocando terror, sendo o representante do Ares, que é o deus da guerra mesmo, na mitologia grega, na Terra. Sendo que, por conta da ira do Ares e do que o Ares ia colocando na cabeça dele, ele chegou lá numa vila tocando terror na vila, matando todo mundo. Eis que ele não sabia que a mulher e a filha dele estavam nessa vila, acabou matando ele mesmo, a filha e a mulher dele. E isso fez com que as cinzas delas grudassem no seu corpo para relembrar ele do pecado que ele cometeu. Ele ficou todo branco, ficou conhecido como Fantasma de Esparta, jurou vingança ao Olimpo. Aí na série dos jogos God of War 1, 2, 3, outros jogos e no PlayStation 4, 5, ele saiu matando todo mundo, saiu matando todos os deuses possíveis, matou todo mundo. Basicamente, ele acabou com o Olimpo, ele destruiu o Olimpo, não existe mais Olimpo, porque o Kratos matou todo mundo. E nos novos jogos ele tá agora tacando terror na mitologia nórdica. Então ele luta com Odin, ele luta com Thor, luta com todo mundo lá. Então resumindo, esse é o Cleitão dos jogos, esse é o Kratos. Mas será que o Kratos é um comunicador tão bom assim? Hoje nós vamos analisar a oratória do Kratos, o que ele faz bem, o que ele faz mal, para que nós possamos aprender com o Deus da Guerra e levar a sua comunicação para o outro nível. Então vem comigo para mais um vídeo incrível do canal do É o Professor de Oratória, o melhor do Brasil e depois do mundo! Vamos lá, vamos começar do início. Para quem não conhece, o Kratos, também chamado de Cleitão pelos brasileiros. Então, brabão, olha. É um personagem da série de jogos God of War. E eu comecei a jogar God of War lá no PlayStation 2. Sabe o David Jones, quando fala, eu já joguei todos esses jogos? Já joguei todos esses jogos! Sou eu com God of War. E mais recentemente, eu pude comprar o meu Play 5zinho e eu comecei a jogar o novo God of War, que saiu em 2018, que ganhou Game of the Year em cima de Red Dead, era uma polêmica, e agora God of War Ragnarok. E aí, jogando um pouquinho, eu falei, cara, peraí, tem ensinamentos de oratória nesse jogo. E é isso que você vai ver agora. Pô, você já viu algum canal de oratória, Pedro, analisando a oratória do Kratos? Não tem, né? Sabe por quê? Que a gente é muito inovador, entendeu? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com o que o Kratos faz de bom. O que ele de fato usa de técnica de oratória que você pode copiar. E a primeira coisa é impostação vocal. O Kratos, ele não fala de qualquer jeito. A sua voz é grave, é projetada, é cheia de presença. Meu Deus, o que eu fiz? Isso porque ele usa mais o diafragma para falar. Isso faz com que ele fale com firmeza e passe autoridade, mesmo sem precisar gritar, se bem que ele grita bastante também. Se você quer ser ouvido, quer ser respeitado, é importante aprender a usar a sua voz de forma poderosa. Tem gente que fala muito aqui em cima, sabe? Daí fica uma coisa muito infantil. Existem técnicas para aprender a trazer a voz mais para o diafragma e deixar ela mais grave. Se você quer, inclusive, mudar o tom da sua voz, isso é um trabalho que fonoaudiólogos fazem. Eu vou até deixar aqui na descrição o link de uma fonoaudióloga de confiança minha, que você pode ir lá fazer esse trabalho com ela. A segunda coisa que o Kratos faz, que eu admiro na oratória, é a sua cadência, o seu ritmo. Perceba que ele fala de forma pausada, não atropela as palavras. Isso dá tempo para cada frase ser absorvida, aumentando o impacto do que ele diz. Se você é uma pessoa que fala rápido demais, toda hora, isso perde credibilidade. Aprenda, inclusive, a dominar o silêncio entre as frases para criar expectativa. Inclusive, vou deixar aqui o link de um vídeo que a gente fez analisando a oratória do Thomas Shelby, que é outro personagem da ficção que sabe muito bem trabalhar as pausas para ter uma comunicação mais poderosa. A terceira coisa que o Kratos faz bem é a concisão. Amigo, você não vai ver o Cleitão desperdiçando palavras. Cada frase que ele diz é direta, é objetiva, é significativa. Isso evita enrolação, tornando a mensagem mais poderosa. Ou seja, ele não é prolixo. Quanto mais objetivo você for, mais as pessoas vão querer te ouvir. Inclusive, aqui eu já vou dar uma dica de livro. Se você quer aprender a ser uma pessoa menos prolixa, tá aqui, recomendação. Brevidade Inteligente, o poder de dizer muito com poucas palavras. Será que o Kratos lê esse livro aqui, Pedro? Você imagina o Kratos lendo um livro
Não, ó, aí eu peguei você no pulo. Por quê? Porque no God of War, o novo, ele tá sempre coletando os poemas lá, que você vai, né, explorando, você vai coletando as coisas. Aí o Mimir, que é uma cabeça decepada, fica conversando com ele, fala, qual que é o seu poema favorito? Aí ele fala, Um general astuto, uma guerra por amor proibido. Acho que já ouvi falar nesse. o Kratos fala assim. Então, ó, o Kratos lê assim, vocês achando que o Kratos é iliterado. Quarta coisa de bom que o Kratos faz é a presença física. Perceba que ele não apenas fala com poder, mas ele também ocupa espaço com o corpo. Isso não tem a ver só com o shape, gente. É claro, ele é muito musculoso, mas a postura dele como um todo é firme, é estável, é alinhada. Ele não fica se mexendo com tics de forma nervosa, ansiosa, insegura. Isso reforça a impressão de que ele domina a situação. A sua postura comunica antes mesmo de você abrir a boca. Antes da gente ir para as coisas que o Kratos faz de negativo, que sim, ele comete erros, vamos para a quinta coisa que o Kratos faz de bom, que é a modulação vocal. O Kratos não fala tudo só no mesmo tom. Ele consegue enfatizar certas palavras, aumentar o tom de voz quando é necessário. Isso deixa a oratória dele mais interessante. Se você fala tudo no mesmo tom, isso pode se tornar monótono, monotom, um único tom. Então aprenda a criar picos na sua fala. Então até aqui a gente falou do que o Kratos faz de bom pra você copiar. Agora vamos aos erros de oratória do Kratos. E o primeiro erro do Kratos é justamente ele não ter se inscrito nesse canal. Ô Cleitão, ó, você que tá assistindo aqui, não faça igual o Kratos. Se inscreva nesse canal para poder ter as melhores dicas de oratória chegando até você. Inclusive, muita gente tem me falado, Giovanni, não tá chegando notificação dos novos vídeos. Assina aí o sininho, coloca aí, ó, clica no sininho, chegar notificações, que aí você não perde nenhum vídeo. Então, ó, o primeiro erro do Kratos é a falta de versatilidade. Sim, ele até usa certa modulação vocal, mas ainda assim é muito dentro da caixinha. Ou ele tá falando muito calmo, ou ele tá falando gritando com raiva. São os dois modos que ele tem. E ele acaba que está meio que sempre forte, intenso e sério. Isso é até eficaz em dados momentos, mas não em conversas mais leves, inspiracionais. A comunicação do Kratos é excelente para motivar um exército, até porque ele é um general, ele é o deus da guerra. Agora, você não vai ver, por exemplo, o Kratos te fazendo rir. Ele não domina o humor, sendo que um orador versátil, ele sabe ligar o modo Kratos na hora de motivar e ele sabe também ligar outros tipos de comunicação no momento certo. Então a falta de versatilidade é o primeiro erro. O segundo erro do Kratos é a baixa conexão emocional. Ele tem esse jeito meio estoico, meio emocionalmente distante, e dá pra entender, ele é um guerreiro. E essa comunicação dele fria, sem emoção, sem empatia, faz com que, se ele estivesse aqui no mundo real, as pessoas não se conectassem com ele. Por isso que é importante você também ser vulnerável, você também dominar rapport, dominar carisma. Eu lembrando aqui, eu não lembro de ter visto Kratos rindo. Ter visto Kratos... Você já viu o Kratos sorrindo, Pedro? Não. Ó, vamos colocar aqui uma inteligência artificial, vai fazer o Kratos rindo aí pra você ver pela primeira vez como é que é o sorriso do Kratos. O terceiro erro do Cleitão é a expressão facial inexistente. O Kratos, parecido com aquele ponto da modulação vocal, ele só tem dois modos. Ou ele tá com raiva, ou ele tá estoico. E são as únicas expressões faciais que ele tem. E essa expressão facial ser quase sempre a mesma faz com que ele não consiga transmitir com a sua fala um espectro muito grande de emoções. Se você usa as suas expressões faciais, isso também comunica, e se você não usa, isso parece robótico. Inclusive é daí que vem o inexpressivo. A pessoa que é inexpressiva, ela não usa as expressões dela. O quarto erro do Cleitão é a falta de gestos. Ele até gesticula aqui e ali, mas em regra ele é mais rígido. Ele não usa muitas mãos para ilustrar suas palavras, até porque ele está segurando as espadas também, né? Isso pode deixar a fala dele menos envolvente. Bons comunicadores usam gestos para reforçar ideias, trazer um dinamismo à mensagem. Então use o poder do gesto. Está cheio de vídeo aqui no canal sobre isso. Se você não maratonou o canal, já fica a lição de casa. Assista isso aqui do início ao fim, que você vai ver que é melhor que muito curso de oratória pago, só que é de graça. E o quinto erro do Cleitão é a falta de storytelling. O Kratos, ele é tão direto e tão objetivo que ele até exagera. Ele quase nunca conta histórias para quem está escutando ele. E as histórias são uma ferramenta muito poderosa de oratória. Eu vou até deixar o link aqui de um vídeo ensinando storytelling. O Kratos, quando você provoca ele muito, ele até conta uma ou duas histórias. Mas, na minha opinião, ele poderia trazer as suas histórias de modo mais constante. Se você quer ser um orador mais magnético, aprenda a contar
boas histórias. O Kratos fala com poder, mas se ele tem poder e não tem versatilidade, conexão e expressividade, isso pode limitar a sua influência. Então pegue o que o Cleitão faz de bom, corrija o que ele fez de mal e torne-se um verdadeiro deus da oratória.